Uma segunda pauta que eu pedi que não está presente foi a presença do contratante, do contratado do sistema Salux, né? Por isso que eu perguntei se estava sendo filmado, porque alguns trabalhadores, algumas pessoas que estão me questionaram, e aí eu falei assim, isso pesa um pouquinho quando a gente é questionado, né? O que você está fazendo como representante? E eu só dizendo para vocês que estão ouvindo pela internet, que o negócio aqui, a gente também tem que ter muita dificuldade de posicionar, e eu coloquei algumas questões que são necessárias, né? Para os conselheiros que ainda não sabem, Salux é um sistema que está sendo implantado e que apresenta algumas dificuldades. Inclusive, eu não estou falando em meu nome, eu estou falando em nome dos trabalhadores e dos usuários também, porque esse sistema, ele paralisa alguns atendimentos, ele tem algumas dificuldades, e eu estava lendo, tentando estudar, ele é muito bonito, ele tem não sei se é layout, alguma coisa assim, né, que realmente, eu estava vendo o que ele apresenta e o que de fato ele é. Então eu queria reiterar nesse conselho a importância, a necessidade da gente fazer esse ajuste, porque a informação, não sei se procede, por isso que é interessante estar nesse conselho, é que esse sistema vai ficar não só em Manaus, mas no Amazonas inteiro. Isso deixa a gente muito angustiado, porque se em Manaus ele já está apresentando alguma dificuldade, vocês imaginam como seria implantar um sistema desse? E eu creio que talvez uma conversa aqui vai nos ajudar, inclusive, a melhorar, se é o caso, não sei o que está acontecendo, mas eu acho que seria uma questão a nível de esclarecimento. Então, a mesa, eu gostaria de saber, né, o que aconteceu, que a pauta não veio para discussão, e já dizer que essa necessidade da gente fazer isso, tá bom? E dizer aos colegas que estão assistindo, né, que a gente colocou sim, a outra eu vou falar só no final, porque a gente vai explicar exatamente a questão, mas a gente pediu a questão do CIGEG, nós pedimos a questão desse Salux. O único objetivo da gente melhorar o serviço Sistema SUS de Saúde no Amazonas. Vou passar aqui para a diretora da área primeiro, mas assim, antes disso, Marli, só para te colocar a posição da mesa diretora, não sei se a informação não chegou, os processos em relação à cura, regulação, foi enviado para a unidade, que houve uma mudança de direção lá da cura, reestruturação e mudança de local, inclusive de diretora. Então, processualmente, foi consultado, estão agendando a data para agendar aqui no Conselho para apresentar o que foi solicitado em relação à cura. CISREG e cura, então, nova diretora e essa agenda processual para responder ao Conselho, à mesa diretora, as suas indagações em relação à cura. Provavelmente, na próxima reunião ordinária, deve estar chegando que a mesa diretora também colocou isso aqui. O 2 é em relação ao sistema Salux, né? Sistema de protocolo eletrônico, o processo de implantação, se tudo der certo, a partir de agosto, ele já em plena adesão à ata da totalidade, né? Mas em fase de implantação, também, via processo, o diretor encaminhou a InfraSaúde e ao fiscal do contrato para que responda às indagações que foram colocadas via processo. Em seguida, após a resposta, volta para a diretora vai colocar e agendar a data para apresentar aqui na Assembleia. Mas aí eu vou passar aqui para o professor, antes da senhora dar a réplica, porque ele vai complementar o Naval também, que faz parte da mesa diretora. Bom, agora... Então, só colocando para os servidores, para alguns usuários que me questionaram, né, o que eu estava fazendo aqui no conselho, dizendo para vocês que a resposta veio do secretário e a gente vai aguardar. Assim que eu tiver na questão de pauta, eu vou tentar divulgar em algum lugar que vai ter essa reunião para a gente poder... Só mais uma informação adicional, porque a mesa diretora já tinha deliberado. Já tem a resposta via e-mail lá do CURA, da nova diretora, em relação ao agendamento. Vou passar aqui para a Aline. Só corrigindo, após a reunião da mesa diretora, foi feito, abriu-se o processo via CIGED, para poder a diretora do CURA, né, informando essa solicitação do Conselho, e ela respondeu positivamente na reunião do dia 29 de agosto, ela estará presente para responder
pedirem todas as indagações do Conselho. E os sábados? Nós estamos aguardando o retorno. Então a gente vamos aguardar a próxima reunião, né? E vamos nos preparar, conselheiros, com as dúvidas que a gente tem, deixando bem claro que o nosso único objetivo aqui, enquanto trabalhador, né, é ajudar com que o sistema realmente ele funcione, principalmente, doutor Janiquim, eu acho que a questão de salas ela precisa ser discutida nesse conselho, porque está provocando um estresse muito grande. Não é a questão de nós não estamos aderindo ao sistema, porque eu acho que o sistema é a questão de alguns erros no sistema, e se ele prosseguir, a gente pode fazer algumas complicações. Então, eu creio que a importância de estar aqui presente é melhorar, né, melhorar o serviço de atendimento sul de saúde do estado do Amazonas. Então, vamos ficar no aguardo, já agradeço, porque algumas pessoas... A gente só para, assim, processualmente, a senhora apontou em todos, a senhora ou quem fez o documento... Eu fiz o documento em cima do que eles me questionaram. Só para poder aclarar a todos nós aqui, né, existe um documento, veio para a mesa diretora, esse documento tem todos os apontamentos técnicos que a conselheira Marli colocou nos autos deste processo. Esse documento chegou na mesa diretora e a mesa diretora já encaminhou para os responsáveis, né, inclusive o fiscal do contrato, dar o parecer legal escrito, né, em cima dos posicionamentos. Ok, Marli? Então, assim, isso virou um processo, está em fase de análise dos responsáveis, inclusive o fiscal do contrato. Eu tenho aqui o pedido que eu fiz, né? Se os conselheiros quiserem, vocês podem tirar uma cópia para a gente. Vamos estudar, né? Que eu acho que a gente precisa estudar certinho para a gente ajudar o serviço a ficar melhor. Muito obrigada. A gente ficou claro para todo mundo em relação à conselheira Marli, cura, a agenda da cura da nova direção e a questão aí do sábado, que é a implantação do protocolo eletrônico, já alguns questionamentos técnicos, né, e partindo então para a sua totalidade da adesão à ata que a Secretaria tentou fazer, né, pelo menos agora, na sua totalidade, vai depender do orçamento, né, para seguir o projeto de implantação do protocolo eletrônico em todas as unidades de saúde do Estado do Amazonas, né. Bom dia, mesa diretora, bom dia a todos os conselheiros. Eu pedi essa pauta, mas só vou complementar uma questão da Marli. É importante ler esse documento que a Marli colocou, tá? E quem mais trabalhar nas unidades do estado do Amazonas que está sendo implantado, observem o SAUS. Eu não sou contra o prontuário eletrônico, trabalho com prontuário eletrônico a minha vida toda, desde que eu me formei. Porém, precisamos ver as falhas desse sistema, porque já existem sistemas implantados há muitos anos e que o fluxo funciona. E aí, a pergunta é, isso vai funcionar para sempre? O sistema vai estar interligado, os prontuários, as pessoas que estão implantando, é nossa experiência que a gente está lá no dia a dia, eu já comecei, não está funcionando adequadamente. A preocupação é, daqui a 4 anos, 6 anos, 8 anos, muda tudo, né? E aí vai mudar e tudo que se digitou vai se perder? Ou não? Era isso que eu vou deixar para as próximas. Eu só pedi esta pauta para esclarecer e dizer, na última reunião não pude vir, eu estava em uma prova do doutorado e eu sou responsável pela relatoria, né, falta de ar. E aí, o relatório está sendo feito da conferência, nós estamos na fase de revisão para publicação. Como a conferência, como sempre, né, foi muito cheia de conflitos, então a limpeza do texto, e sorte que a proposta que nós fizemos, ela está toda gravada, né, foi teletransmitida, está toda gravada, nós estamos nessa fase da limpeza do texto, porque foi muita coisa, foi muita agitação, foi muito bonita, né, a conferência. Porém, para poder ter uma redação clara, limpa e que vala para publicação, precisa estar. Então, está nessa fase da limpeza do texto, por isso que ainda não foi entregue um documento oficial.
Eu acredito que até a próxima reunião eu entrego aqui o documento oficial, tá? Só para esclarecimento. Obrigada. Só o conselheiro João, da CETEPOF, tem uma extra pauta, né, João? Por favor. Bom dia, conselheiros e conselheiras. Solicitar esta pauta para a recomposição da CETEPOF e principalmente a paridade. Nós estamos com 4 conselheiros, sendo que 3 são representantes do governo, principalmente um da sociedade. Então, solicitar essa recomposição com mais dois conselheiros. Só para te dizer para os conselheiros o que é a CETEPOF, tem gente que não sabe o que é, né? A gente só fala a sigla. Comissão de Planejamento, Orçamento e Finanças. Bom dia. Bom dia, conselheiro, bom dia a todos os presentes e que vão nos acompanhar depois no YouTube. Com relação às recomposições, nós não poderíamos pensar em fazer, nós não temos composição de 3 câmaras, correto? Nós não poderíamos pensar em fazer uma consulta, né, via e-mail a todos os conselheiros, quem tem interesse em estar nessas comissões, para que na próxima reunião a gente possa trazer aqui e efetivar. Nós não vamos conseguir efetivar todas as comissões. Nós temos aqui presente, né, nós não temos os 16. Se nós formos fazer essa recomposição sem considerar mesmo os suplentes, mesmo sem considerar, né, todos os conselheiros, eu acredito que a gente não vai conseguir recompor todas essas comissões, garantindo a paridade. Mas é uma sugestão. Só um minutinho, Maria. Vamos deixar agora com a Maria Guadalupe. Ela também pediu, por favor, agora. Aí eu passo para a senhora, tá? Só para a gente poder ter uma ordem das falas. Bom dia a todos e todas. Guadalupe, representante da Caritas Arquidiocesana de Manaus, do segmento usuários. Então, a minha extra pauta são as 2, também recomposição, primeiro da Câmara Técnica, né, de Comunicação, Informação e Educação Permanente, e também da CIAM, que é a Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição. Então, são 2 câmaras que eu estou à frente e a gente precisa, principalmente a CIAM, não está reunindo por conta que a gente não tem quórum, né? Toda vez que a gente marca uma reunião, não tem quórum. Então, eu acho importante, mas eu concordo plenamente com vocês, para a gente colocar, já que os outros não estão aqui, e são necessários a gente recompor todas essas comissões. Porque o Conselho, sem as comissões reunindo, andando, ele também não funciona, né? Então é urgente que a gente faça essa composição. Eu não tenho nada contra a gente colocar e na próxima reunião as pessoas que queiram participar dessas comissões, a gente deixe para o próximo mês, sem problema. Já que vai ficar para o próximo mês que é a minha votação, tá? Sugiro que sim. E aí eu já coloco também, viu, secretária, a importância de a gente colocar a Câmara Técnica de RH. Inclusive que nós precisamos movimentar, já conversei com as colegas, eu acho que a gente vai precisar fechar, né? Também fazer essa chamada para a Câmara Técnica de RH. Tá bom? Não é você, não, meu anjo. Aline, você, Aline. Bom dia a todos. Aline, segmento Gestão do Ministério da Saúde. A extra pauta da sugestão é da gente colocar a situação dos saldos remanescentes. Tá, gente? O Ministério está pedindo em relação à LC 197, em complementação 172 e a portaria 96. Extremamente essa pauta, porque precisa utilizar os recursos que estão parados na conta do Estado, né? Do município e dos outros municípios em questão. A gente tem um valor
a gente precisa colocar isso em pauta para que o Estado faça o remanejamento, na verdade, a transposição desses recursos para a nossa saúde do Estado. Tá ok? Só avisando os conselheiros, desculpa aí, que o documento que foi solicitado por mim vai ser mandado pelo e-mail de vocês, porque fica mais fácil para os colegas não saírem aqui da reunião em busca de chefe, tá bom? Vai ser mandado pelo e-mail de vocês. Qualquer dúvida, depois pode me procurar que eu tento mandar pelo zap. É só uma questão de ordem, para que a gente volte para a pauta. E a minha questão de ordem também é que o item 1, 2, 3 e 4 seja votado em bloco logo. Obrigado. Sim, vamos lá agora, né? Bom, nós tivemos aí as colocações da conselheira Marli, doutora Dália, João, Guadalupe, Aline. Grande parte deles aqui tem uma proposta do professor, né, em relação à tua proposta. A única que tem, ou seguimos para deliberar em assembleia, ou a sua proposta aí, né? Acho que poderia aclarar essa proposta aí, que talvez atenda a maioria. Na verdade, não é para não recompor, é para recompor. Só que se faça essa consulta a todos os conselheiros, quem tem interesse em participar dessas comissões de câmaras que estão sendo recompostas, e na próxima reunião só venha para fazer a questão da homologação com os nomes. Tá? E eu queria aproveitar também, nós precisamos, e aí acho que depois da Aline pode me corrigir, né, ou a Cat ou a Maria, que nós não temos nas nossas resoluções, nós não chamamos de câmeras técnicas. Apesar de estar dentro do nosso regimento, quando sai a publicação, sai como comissão. Então eu acho que se isso acontece, nós precisaríamos regulamentar isso, porque o nosso regimento prevê como câmera técnica. Bom, já temos uma proposta, já vamos colocar em votação, só para ver essa questão do é uma questão, vamos verificar aqui que é. Sim. Bom dia a todos, a todas e a todos. Meu nome é Elcio Lima Letinho, sou conselheiro usuário. Eu gostaria, desde o começo, quando eu cheguei aqui, há 3 vezes já, eu pedi para fazer parte dessas comissões e eu vou de novo interar. Estou à disposição para fazer parte das comissões de fiscalização e de orçamento. Tá? Estou à disposição para fazer parte dessas 2 comissões. Bom, então eu acho assim, a grande maioria está entendendo que vamos fazer uma consulta, como foi a manifestação aqui do Elcio, nós vamos fazer uma consulta formal a todos, os presentes e os ausentes do dia de hoje, ok? E aí atenderia a grande parte da demanda. Em relação à demanda da Aline, de saldo remanescente, algumas situações aí, do saldo até 2018, tem umas questões técnicas aí se você puder formalizar isso, seria interessante, entendeu? Para o conselho. Né? Eu sei que assim, quem mexe com isso sabe o que tem que fazer, né? Assim, destinar os recursos da portaria conforme está colocado lá. Mas em termos de conselho, se você puder abrir esse procedimento, e aí a gente teria uma resposta formal do Fundo Estadual de Saúde em relação a isso. Não, pode colocar aqui na gravação, só para não ficar. Porque senão, assim, se tem superávit, tem orçamento na conta e precisa gastar. Para a gente poder entender, porque senão fica solto que esse orçamento ele está carimbado, né? É de portaria. Então, então, se puder vir por escrito, né, para nós, assim, eu acho que vai ficar melhor, tá? Porque quando tem um duplo entendimento desse saldo. Certo? Se possível. Se achar que não, tudo bem. Em bloco logo. Obrigado. Sim.
Vamos lá agora, né? Bom, nós tivemos aí as colocações da conselheira Marli, doutora Dália, João, Guadalupe, Aline. Grande parte deles aqui tem uma proposta do professor, né, em relação à tua proposta. A única que tem, ou seguimos para deliberar em assembleia, ou a sua proposta aí, né? Acho que poderia aclarar essa proposta aí, que talvez atenda a maioria. Na verdade, não é para não recompor, é para recompor. Só que se faça essa consulta a todos os conselheiros que têm interesse em participar dessas comissões de câmaras que estão sendo recompostas. E na próxima reunião só venha para fazer a questão da homologação com os nomes. Tá? E eu queria aproveitar também, nós precisamos, e aí acho que depois da Aline pode me corrigir, né, ou a Kete ou a Dona Maria, que nós não temos nas nossas resoluções, nós não chamamos de câmeras técnicas. Apesar de estar dentro do nosso regimento, quando sai a publicação, sai como comissão. Então eu acho que se isso acontece, nós precisaríamos regulamentar isso, porque o nosso regimento prevê como câmera técnica. Bom, já temos uma proposta, já vamos colocar em votação só para ver essa questão da chama, questão. Vamos verificar aqui que é. Sim. Bom dia a todos, a todas e a todos. Meu nome é Elcio Lima, sou conselheiro usuário. Eu gostaria, desde o começo, quando eu cheguei aqui há 3 vezes já, eu pedi para fazer parte dessas comissões e eu vou de novo interar. Estou à disposição para fazer parte das comissões de fiscalização e de orçamento. Tá? Estou à disposição para fazer parte dessas 2 comissões. Bom, então eu acho assim, a grande maioria está entendendo que vamos fazer uma consulta, como foi a manifestação aqui do Elcio, nós vamos fazer uma consulta formal a todos, os presentes e os ausentes do dia de hoje, ok? E aí atenderia a grande parte da demanda. Em relação à demanda da Aline, de saldo remanescência, algumas situações aí do saldo até 2018, tem umas questões técnicas aí se você puder formalizar isso, seria interessante, entendeu? Para o conselho. Né? Eu sei que assim, quem mexe com isso sabe o que tem que fazer, né? Assim, destinar os recursos da portaria conforme está colocado lá. Mas em termos de conselho, se você puder abrir esse procedimento, e aí a gente teria uma resposta formal do Fundo Estadual de Saúde em relação a isso. Não, você pode colocar aqui na gravação, só para não ficar. Porque assim, senão assim, se tem superávit, tem orçamento na conta e precisa gastar. Para a gente poder entender, porque senão fica solto que esse orçamento ele está carimbado, né? É de portaria. Então, então se puder vir por escrito, né, para nós, assim, eu acho que vai ficar melhor, tá? Porque para não ter nenhum duplo entendimento desse saldo, certo? Se possível. Se achar que não, tudo bem. Eu acho melhor você gravar aqui as suas falas. Acho que não deu para ouvir, não. O pessoal que está aí online. Minha atenção à solicitação dos outros conselheiros, vamos deixar isso para o final, para essa pauta, porque saldo remanescente é uma coisa que realmente alguns recursos são carimbados, o restante não é carimbado. Por isso que a gente quer que esse recurso não fique parado na conta, sabe? Que faça realmente o uso dele de forma legislada, né? De forma correta, claro, óbvio, né? Mas que seja usado em prol da saúde. Esse dinheiro não dá para ficar parado, gente. Não dá para voltar para a reunião, sabe? A gente não quer que o dinheiro retorne, o recurso retorne para a reunião. A gente
que vocês utilizem de forma e ajudem, né? Nós, como conselheiros, ajudamos os outros municípios, ok? Então, aí assim, como é recurso e existe, para não ter nenhuma duplo entendimento, estou sugerindo, Karine, se você puder enviar esse, nem que for por e-mail para você, a mesa diretora, né, vê o que faz, abre o processo e encaminha para o Fundo Estadual se manifestar, porque dentro dos recursos tem um andamento natural disso, né? Ou seja, cobranças de planilha para que as unidades façam a aplicação, entendeu? Mas aí é bom ser formal, para não ficar solto, né? Porque quando fala em recurso financeiro é bom estar tudo às claras, né? O que mais aqui? Alguém pediu? Tá. Vamos lá. Conselheiro Josiel. Bom dia a todos, todas e todos. O regimento ele é bem claro, ele diz que as câmaras técnicas, comissões serão constituídas por no mínimo 2 conselheiros que compõem os SES eleitos em Assembleia Geral por maioria simples. Eu acredito que não há esse impedimento de a gente começar a fazer essa recomposição hoje, já que são no mínimo 2 conselheiros por comissão. É claro que a gente tem que entender que tem que contemplar todas as comissões do Conselho, mas pelo nosso regimento, e as demais comissões foram instituídas por resolução, mas no nosso regimento, as 3 principais, que formam, digamos assim, o tripé do controle social, que é a fiscalização, o orçamento e a educação permanente, eu acho que a gente deve recompor hoje, pelo menos. Essas 3 que formam, assim, são estratégicas para o controle social de um modo mais eficaz, para garantir um sistema cada vez mais de qualidade para todos. E lembrando que as comissões não se restringem aos conselheiros. As comissões têm autonomia para convidar as suas próprias entidades para compor as comissões como assessoria técnica, jurídica, contábil, para ajudar no funcionamento da comissão. Então não é porque são 2 conselheiros por comissão que elas vão deixar de funcionar, caso não busquem, né, nas suas entidades ou em outras entidades que tenham correlação com aquela finalidade da comissão. E já que estamos falando da composição das comissões, a gente também tem que lembrar que toda vez que a gente recompõe a comissão, que a gente compõe a comissão, é preciso ficar claro, como diz no nosso regimento, no artigo 21, parágrafo 1º, que as comissões serão compostas e o seu funcionamento será estabelecido em resolução, explicitando a sua finalidade, o seu objetivo, prazo, produtos e demais aspectos. Então não é só compor, é preciso que a comissão defina qual o seu objetivo, qual a sua finalidade, quais os seus produtos e quais os seus prazos para desenvolver essas atividades também. Obrigado. Ok, então tem aí uma segunda proposição. Sim, quem se manifestou aqui já foi o seu Elcio, o conselheiro Elcio, né? Já se manifestou, então já está incorporado, ok? Em Assembleia, ele está dizendo aqui na Assembleia que quer participar de 2. O senhor também, por favor. Não, assim, só para poder deixar claro, né, que existe pessoas já declarando aqui o que quer, né? Para que a relatoria, a Secretaria Executiva, já tome as providências, né? Aqui e tal. Bom dia, mesa, a todos. Eu sou Raimundo Alexandre, conhecido como Alexandre. Eu queria fazer parte da comissão de fiscalização. Eu sou novato aqui, né, mas eu conheço a realidade em Manaus, gente. Eu conheço. E eu vejo aqui, eu não estou aprendendo ainda aqui. Por enquanto, eu vejo só a Malícia se manifestar muito sobre a saúde. Mas a gente que visita as unidades de saúde, a gente vê que a saúde está mais doente que os pacientes. Gente. Então, precisa sim de uma fiscalização, não para cobrar, mas para ver a necessidade que tem nas unidades de saúde, que a gente vê muito deficiente. Ultimamente, Marli, eu fui visitar um amigo no 28, eu me deparei com a maca, estava totalmente desaprovada, né? O paciente passando e aquela zoada na roda. Então, eu acho que é preciso sim ter uma fiscalização para a gente melhorar a saúde que está no estado do Amazonas. Ok, é registrado, então o senhor Alexandre também. Então, assim, eu acho que assim, a maioria está entendendo, apesar da colocação do conselheiro Josué, que nós vamos consultar todos. Porque tem gente que não está aqui.
Quem está aqui já está se declarando, está resolvido, não é isso? Quem se declarou aqui já está resolvido, não é isso? Podemos entender, né, que está resolvido. Mas só que nós vamos fazer uma consulta formal a todos os conselheiros para que recomponham o convite de recomposição das câmaras técnicas. Pode ser assim, gente? A grande maioria fica atendido, porque aí nós temos uma resposta formal que sim ou que não. Ou um desejo oculto aí de entrar ou não em outras. Então, o Elcio e o seu Alexandre, vocês respondam o e-mail do conselho, apesar de ter declarado aqui, mas como nós vamos adotar o questionamento, vamos perguntar de todos, aí vocês manifestem nesse e-mail, por favor, tá? Ou vai aqui para a secretária executiva. Tá em pauta aqui, tá lembrando que está em pauta. Bom, gente, podemos seguir então? Bom, seguindo aqui, nós temos aí a proposta do conselheiro Navarro, já que todos receberam, né, a convocatória com as respectivas atas do item 1, 2, 3 e 4, se for de consenso de todos, nós colocamos em votação os 4 itens e seguimos aí para outros temas. Todos de acordo? Ok. A senhora, tá. Professora, assim, por favor. Se for de consenso de todos, nós colocamos em votação os 4 itens e seguimos aí para outros temas. Todos de acordo? Ok. A senhora, tá. Professora, assim, por favor. Conselheira professora Ednilson. Na cópia, eu sou Ednilson, do segmento também dos trabalhadores, e nas cópias enviadas, né, a última ata, eu entendo que ela está a ser completada. Há várias informações, inclusive, destacadas em vermelho. Eu não sei se depois desta foi uma outra cópia, mas aqui nós recebemos, né, pelo menos aqui eu recebi, né, há vários pontos incompletos. Então, eu acho que precisava, não sei se expor ou completar ou corrigir, não sei. Gostaria que fosse visto. Aqui é uma explicação. Gente, aqui a gente vai orientar, vamos ver, se atende. Bom dia a todos. Só para conselheira, para informar que nós temos um déficit muito grande de RH, certo? E além de estarmos com esse déficit, estamos participando de cursos, de eventos, então fica humanamente impossível, porque tem a demanda de vocês. Nós temos dois e-mails, que é o Gmail e o Outlook, que nós temos que estar atentos. Agora, recentemente, Jane, você está com uma semana, 2 no conselho? 2 semanas, chegou uma pessoa, porque ninguém quer vir para o conselho. Mas, como elas já estavam inseridas na convocação, nós colocamos, se vocês aprovarem, nós vamos terminar de corrigir. A primeira, eu corrigi, está ok. A última que fez foi a Gilane e ela ainda não tem conhecimento de quem são vocês. Ela não consegue atribuir a fala ao nome, correto? Conselheiro Martoni, posso aproveitar e explicar aqui rapidinho? Oi. Com relação à comissão e câmaras técnicas, o Conselho Nacional ele diz: comissões com o objetivo de ampliar a participação social, o Conselho Nacional de Saúde conta com 19 comissões intersetoriais que acompanham e fiscalizam as ações de serviço do SUS no Brasil. São espaços que se reúnem periodicamente para pautar os trabalhos e discussões de conselheiros e conselheiras. Cada comissão é composta por até 36 membros, isso é do nacional, tá, gente? Entre titulares e suplentes indicados pelo CNS com representação de gestores, trabalhadores e usuários do SUS. Isso é a definição de comissão. Câmara. As câmaras técnicas foram criadas para apoiar e fortalecer o trabalho das comissões e do CNS. A ideia é fomentar pesquisas, estudos e investigações sobre assuntos específicos. A Câmara pode ser dissolvida ou prorrogada a qualquer tempo por decisão do plenário do Conselho. Então, as comissões elas são permanentes.
As câmaras não, elas podem ser dissolvidas a qualquer momento. Esclarecido? Alguma dúvida? Ok. O nosso regimento não está ao contrário? Não. No nosso regimento está comissões e ou câmaras, salvo engano. Ele não está aqui. Comissões e ou câmaras, salvo engano. Ele até coloca aqui, eu busquei tudo no Conselho Nacional porque ele é a nossa base. As comissões são organismos de assessoria ao plenário do Conselho, que resgatam e reiteram os princípios do SUS e do controle social. Então, eu entendo que elas são indissolúveis. Ok, em relação ao esclarecimento da Kate, da nomenclatura, né, comissão, câmara técnica, né, o seu peso. Acho que a doutora queria falar, doutora, a conselheira? Mais alguém? Não, já está ok, né? Já foi contemplado, é isso? Não? Não, porque nós temos aqui a Giane foi citada, vou dar a palavra para ela sobre o item 4 dessa papelada aí, tá, gente? Só um minutinho. Professora, já vou passar aqui para dar o feedback para a senhora do item 4. Ok? Bom dia a todos, meu nome é Giane. Como a Kate explicou, eu estou novata no setor, né? Já trabalho há alguns anos na Secretaria de Saúde, só fundei o setor agora. Então, pela questão do alto fluxo de trabalho no departamento, que é na SES, pedi o reforço, eu me propus aí para o setor, né? E comecei a fazer a digitação das atas, só que, como foi explicado, eu ainda não tenho conhecimento visual de todos os conselheiros. Então, tem certos momentos em que é falado, entendeu? É citado, eu coloquei na ata todos os comentários na íntegra, né? Só que eu não consegui saber quem estava falando, por isso que eu deixei o vermelho para que a Maria e a Kate, no caso, pudessem dar uma ouvida no áudio para saber identificar as pessoas que, no caso, estavam falando. Mas toda a parte de comentário está na íntegra na ata. Inclusive a Maria, né, já fez a correção, já está fazendo a correção. Ainda não conseguiram, mas isso daí vai ficar realmente. Eu acho que essa semana a gente já consegue regularizar essa situação. Tá? Gente, só para poder pontuar que nós avançamos um tempo atrás, né? Eu vou passar para a senhora, só deve contribuir. Então, a gente esclareceu o porquê, né? E temos uma colocação, tá? Aí, secretário executivo e demais, né? Nós já tínhamos acordado, porque a ata não ficasse muito extensa, não é transcrição, né? Foi aprovado em plenário que a gente mudaria a metodologia, que nós não deveríamos relatar o suspiro. Né? O Janiquenta, o Amarli suspirou. Não. Né, gente? Nós já avançamos sobre isso, por favor, assim. Se for necessário resgatar, vamos resgatar a ata onde foi decidido aqui que a gente, vamos dizer, uma ata mais enxuta, né? Lógico, mantendo a legalidade, mas sem o preciosismo do suspiro, tá, gente? Porque senão ninguém vai aguentar. A gente já avançou. Ok, gente? Lógico, com todo o respeito, né? Todo o processo tem que manter, da originalidade da defesa, né? Ou da fala, né? Mas nós podemos voltar ao suspiro, tá, gente? Por favor. Muita coisa repetida e tal. Professora, assim? Não, primeiro, só para mim recompor aqui, né, que a minha fala foi no sentido, não de que a equipe não esteja trabalhando adequadamente, até porque aqui o meu profundo reconhecimento pelo trabalho de vocês. A questão é, já que a gente faz, né, uma aprovação, porque foi colocado, né, aqui, né, em regime de votação as atas. Então, eu apenas destaquei que das 4 atas expostas, né, enviadas, apenas uma havia e há assim, pontos a serem completados. Então, eu entendo, e a minha proposta, e aí talvez eu não tenha concluído, não tenha sido adequadamente feita a minha fala, no sentido de que, por que não, então, né, votar sobre as 3 primeiras que estão completas e talvez essa que ainda está em edição for, então, colocada em votação num outro momento.
mas fica aqui não só o meu reconhecimento pelo trabalho de vocês e não foi a intenção de dizer que a equipe não trabalha e que não faz adequadamente a sua função, ao contrário. Né? Muito obrigada e, de fato, o trabalho é feito com bastante cuidado e esmero. Tá bom? Ok, então a conselheira, professora Gilza, coloca aí uma proposta, né? Que aprovemos 1, 2 e 3 e a 4 volta para terminar os ajustes que precisam ser feitos. Não é isso? Em regime de votação, quem aprova dessa maneira, levante a mão. Por favor, coloquem os votos dos conselheiros. À vontade, tá, gente? É o titular ou ninguém no lugar do suplente. É um exercício, tá, gente? Verificar se está apto ou não, né? Para votar. 13. Ok. Aprovado. Obrigado. Superamos até o item 4. Item 5. Solicitação. Josué Augusto Coelho, coordenador da Câmara Técnica. FAS, né? CTFAS. Solicitação de inclusão dos assuntos desta comissão. Plano de ação e recomposição da CTFAS na plenária do dia 25 de julho. E aí, pessoal, contigo. Então, bom dia novamente a todos, todas e todes. O meu ofício da comissão ele tem dois pedidos, né? E aí eu vou optar por fazer primeiro a apresentação do plano de trabalho. Assim fica bem claro quais os objetivos das finalidades da comissão e, em seguida, o segundo pedido era a recomposição da comissão. E aí, mediante essa reflexão do plano, aqui os conselheiros e conselheiras se manifestam quanto à adesão ou não à comissão de fiscalização. Então, o plano ele estabelece o período de agosto de 2023 a julho de 2024. Ele apresenta a composição da comissão, que hoje é constituída por mim, Josiel, pelo conselheiro Jamerson Navarro e pela conselheira Marli. Né? Então, nós temos hoje na comissão 2 representantes do segmento usuário e um representante do segmento trabalhador, com apoio técnico da Secretaria Executiva, da CAT, né? Da nossa Secretaria Executiva também, a Aline, e a composição de todo o Conselho Estadual de Saúde também no nosso plano de trabalho. Do funcionamento, a Câmara Técnica de Fiscalização ela reúne-se nas datas estabelecidas conforme a aprovação em calendário em plenária, com a presença de 50% dos seus membros. Do objetivo, a fiscalização das ações de saúde tem por objetivo, na prática, acompanhar como o Estado e o município, englobados no escopo da Secretaria Estadual de Saúde, atendem às necessidades da população e que concernem aos serviços de saúde prestados e sua qualidade. Então, a nossa Câmara Técnica ela tomou por diretriz observar e fiscalizar e acompanhar os princípios, né, do acesso aos serviços, o acolhimento humanizado e a assistência efetiva. Então, esse tripé, né, acesso, acolhimento e assistência efetiva das ações de saúde. Na nossa execução, nós estabelecemos um calendário de visitas técnicas, oficializando sempre a unidade hospitalar, a unidade de saúde, seja ela da capital ou do interior. Elaboramos um checklist com todas as observações que a gente vai levar nessa visita técnica. Elaboraremos depois o registro dessas visitas através de fotos, documentos, relatórios, conclusões e recomendações às unidades de saúde. E o nosso objetivo é, durante esse período de um ano, visitar 12 unidades de saúde na capital, né, na capital Manaus, observando a oferta de serviço, a administração dos insumos daquela unidade e a saúde do trabalhador. Também observaremos as unidades que têm alguma contratualização com o Estado, ou seja, as unidades privadas. Observaremos 6 unidades privadas que detenham um contrato de pelo menos 12 meses com o Estado, observando também a oferta de serviço, o insumo e a saúde do trabalhador. Nas unidades de saúde pública fora de Manaus, nós sabemos que o Amazonas é imenso
e tem uma série de dificuldades logísticas para a gente chegar até as calhas e as unidades do interior, porém nós estabelecemos a meta de 6 unidades no interior nesse período de um ano, né? Contando aí com todos os processos que nós teremos que encaminhar para garantir essas visitas nas unidades do interior. Também observando a oferta de serviços, os insumos e a saúde do trabalhador. E nós também visitaremos as unidades que são responsáveis pela central de medicamentos da Secretaria de Saúde e o setor da regulação, né? Então nós teremos aí durante esse período de 12 meses 4 visitas à central de medicamentos e 4 visitas à central de regulação. Mais do que visitas, nós queremos um acompanhamento mais de perto dessas unidades. Porque a gente sabe que regulação é o dia a dia do SUS. O dia a dia do SUS está sempre sob regulação. Da consulta ao procedimento mais complexo, ele está sendo regulado. Seja nas fundações, seja nas unidades hospitalares, seja em qualquer outra unidade de saúde, ele está sendo regulado e a gente precisa acompanhar. E medicamento da mesma forma. É básico para o atendimento de saúde, para a assistência efetiva da nossa população. Então, por isso que nós, no plano anterior, de 2022, a gente tinha estipulado só apenas 2 visitas, uma no início do plano e outra ao final do plano, e nessa a gente preferiu optar por de 3 em 3 meses estar fazendo uma visita, um acompanhamento, uma reunião com a central de medicamentos ou com a central de regulação. As devolutivas, né? O nosso plano ele vai sempre elaborar um relatório de cada visita e, ao final, um relatório global do trabalho da comissão, né, a fim de subsidiar a gestão de melhores informações, de um olhar a partir do controle social, a partir da visão do usuário, né? E aqui vale ressaltar que também, nas nossas visitas, a gente vai aplicar questionários com os usuários das unidades de saúde, perguntando como que está o serviço, como que ele observa o acesso a esse serviço, como que ele observa a assistência nesse serviço de saúde, né? Assim como o trabalhador também, se ele tem capacitação, se ele passa por processos de educação permanente, se ele tem acesso à própria saúde dele, como que ele enxerga que na unidade de saúde dele, como que a unidade de saúde dele olha para o trabalhador enquanto pessoa que também passa por agravos físicos, mentais, psíquicos, né? E que precisa de uma assistência à saúde também. E o gestor, sempre perguntando uma pergunta aberta para cada gestor de unidade de saúde: quais são os principais desafios da sua unidade de saúde? Elenque 3 desafios da sua unidade de saúde, para que assim a gente também possa olhar para essa figura do gestor. E muitas vezes a gente olha apenas com aquele olhar de crítica, de muitas vezes achando que ele vai ter todas as respostas. Mas a gente também tem que olhar na perspectiva de que muitas vezes ele precisa ser capacitado para dar essas respostas à nossa população. E aí o nosso plano ele tem o cronograma, está aqui, né? Ele vai ser disponibilizado para todos os conselheiros. Elencando que cada mês a gente vai ter pelo menos 3 visitas, né, variando aí entre capital, interior, regulação, capital e contrato privado, e central de medicamentos e assim por diante. A pesquisa de satisfação ela tem 3 perguntas, que é do acesso. Como você classificaria a facilidade para acesso a consultas e exames? E aí o usuário vai responder se ele considera muito ruim, bom ou ótimo. Do acolhimento, de que forma você avaliaria o atendimento que recebeu nessa unidade? Muito ruim, bom e ótimo. E da assistência, você realizou a consulta, o exame ou o procedimento agendado? E aí uma resposta ou sim ou não. Da satisfação do trabalhador, como você classificaria o clima organizacional no seu ambiente de trabalho? Muito ruim, bom ou ótimo. Da segurança, para o desenvolvimento das suas atividades, os EPIs necessários estão disponíveis? Não ou sim. Do cuidado com a saúde, como você avaliaria as ofertas de exames para cuidados da sua saúde oferecidas pela unidade que você atua? Aí muito ruim até o ótimo.
da capacitação. Como você avalia as ofertas de capacitação disponibilizadas pela unidade que você atua? E aí avaliando também de muito ruim até ótimo. E a gestão do RH sinaliza as suas principais dificuldades em relação às pessoas. Dos processos, sinaliza as suas principais dificuldades em relação aos processos. E do orçamento, sinaliza suas principais dificuldades em relação ao orçamento da unidade. E aí nós também temos um modelo de relatório que estabelece os objetivos da visita, a atividade realizada durante a visita, observação, anotação, registro, estratégias, né? As visitas são sempre periódicas, sempre no horário de funcionamento da unidade de saúde, os recursos materiais, né, bloco de anotações, pastas, etc., e os resultados obtidos naquela visita, né, o produto, né, desenvolvido naquela visita técnica. Né. Então, assim, é um trabalho árduo da comissão, que requer uma dedicação, né, praticamente que é óbvio que o ideal seria que nós tivéssemos as comissões, né, nós pudéssemos ficar apenas em uma comissão, cada conselheiro, mas nós temos várias e precisamos nos desdobrar em várias comissões. Mas é um trabalho que necessita ser implementado. E para isso precisa, como nós acabamos de retornar do curso em Brasília, de educação permanente, de um controle social cada vez mais fortalecido. E através da fiscalização, através do controle, através desse olhar para o serviço de saúde, que a gente vai conseguir, de fato, ter um SUS cada vez mais, com uma cobertura mais universal de toda a nossa população. Obrigado. Parabenizar, né, o conselheiro Josuel pelo plano de ação, né, da Câmara Técnica. E temos lá atrás vou abrir as inscrições, tá? Então, Guadalupe, mais alguém? Ok, então fechadas as inscrições, após deliberamos. Parabéns, Josiel e toda a equipe, mas eu tenho uma pergunta que me deixa assim meio, não poderia deixar, na parte da visita. Você colocou que vai notificar a unidade onde vocês vão visitar. Não seria, eu não concordo, mas é o meu pensamento, né? Quando eu participava da Comissão de Educação de Fiscalização do Conselho, a gente nunca falava do dia que a gente ia visitar. Porque é como se a Polícia Federal marcasse uma operação de maus caminhos, vamos dizer. Olha, na terça-feira, no dia a gente vai fazer uma operação. E eu ser maquiada tudo, né? Ali acabar sumir com as documentações e tudo, e chegar lá está tudo bonitinho. E a fiscalização ela tem que ver realmente onde está funcionando e onde não está. Eu acho assim, meio arriscado não se maquiar, como se dizer, ó, tal dia, quinta-feira, vai chegar a equipe de fiscalização, então você vai passar nessa novidade. Se tem um mapeamento, assim, uma maquiagem para dizer que está tudo ok, está tudo bonito, está tudo funcionando. Essa é a preocupação, mas o resto está bom. Obrigada. Ok, com as observações aí, assim, é lógico que todo ambiente hospitalar, né, tem os seus regramentos e o Conselho é o órgão deliberativo e fiscalizador, mas temos que achar um equilíbrio, tá, entre o que você coloca e a Câmara Técnica trabalha de forma ordeira, né? Porque, enfim, é um ambiente um pouco diferente, né? Transitar na UTI, transitar em áreas críticas, semicríticas, né? Então, enfim, né? Acho que tem que achar um equilíbrio aí, tá bom? O Josuel aí, com certeza, porque assim, nada de lugar, o processo hoje tudo é eletrônico, não tem como esconder mais, o discurso já disse, até para esse federal o promotor, o delegado, que desde 2020, inclusive ontem o Ministério Público de Contas, né, desde 2020 a Secretaria é tudo online. Então, assim, se você quer 1.000 processos, 10.000 processos, você me dá os números, ou o assunto que você quer, a gente fornece. Ou você recebe a senha, né, é tudo sigilo desde 2020. Então,
não tem mais papel escondido, né? E se tiver, é lógico, aí a fiscalização pega, né? Então, ir na área do diálogo, que é verificação em loco, né? Mas, em termos de processo, ele na íntegra, garantido o direito dos dois lados, está no processo, tem que estar no processo. O resto é achado. Aí o achado novo é uma visita que você traz, né? Aí tem que equilibrar, porque em termos de processo nosso é tudo eletrônico, né? Então tudo já está eletrônico. Se não estiver eletrônico, aí sim entra a visita novo que a senhora traz, né? Você tem uma colocação ainda, né? Em relação à recomposição, né? Então, assim, mediante. Então, você deve falar para a conselheira Marli, que também é da comissão, né? Respondendo para a colega Guadalupe, quando nós colocamos a questão da... A gente até foi um ponto que nós discutimos, né? De avisar. Mas por que nós precisamos avisar? Exatamente pelo que o secretário colocou. Alguns gestores, eles vão sempre alegar que eles não estão com hora de disponibilidade ou com outro serviço. Aí eu lembro que quando nós fomos no SEMAS, a gerente, secretário, não nos atendeu, porque ele tinha outro compromisso. E mesmo assim nós avisamos. Então, nessa situação, e a expertise do conselheiro, né? Aí quando o colega falou assim, vou preparar um banquete, aceitar um banquete chama-se infração. Né? Eu estou cometendo um delito. Eu não posso aceitar um banquete. Posso aceitar um banquete, não numa fiscalização jamais. Nem um banquete, nem um mínimo. Porque se a gente aceitar, a gente está sendo corrupto. Então, só retornando a importância disso e a importância dos conselheiros que estarão nas comissões, a responsabilidade que nós temos de fazermos isso, a leitura que a gente faz disso. Só uma colocação. Só um pouquinho. Não poder dizer assim, é banquete, né? Porque nossa, será muito bonitinha, né? Eu dou um banquete para visitar mais a comunidade. Bom, já... Ok? Então, assim, aí a manifestação do conselheiro Josué é que ele precisa também, além de ter apresentado o plano, ele precisa da recomposição da Câmara Técnica dele, não é isso? Isso, e aí observando a reflexão em relação ao plano que acabamos de apresentar, né, e aí cada conselheiro faz a sua própria reflexão de fazer essa adesão à comissão técnica, Câmara Técnica ou Comissão de Fiscalização do Serviço de Saúde, do Conselho Estadual de Saúde, e atendendo ao nosso regimento, que é que o conselheiro tem que ser eleito pela Assembleia, né, Geral. Então, que aqui os conselheiros se coloquem, né, e a gente faça aqui a eleição nominal de cada um dos conselheiros que se colocarem à disposição, por ser uma comissão estratégica do Conselho Estadual de Saúde, né? Comissão que deve funcionar da melhor maneira possível para garantir maior controle social do nosso sistema único de saúde. Bom, então assim, José, só para a sua pauta aqui, ó, do plano está ok, não é isso? Vamos colocar aqui, em relação à reposição, vai entrar na consulta como nós votamos no início, ok? Todos serão consultados, todos os conselheiros serão consultados e convidados a participar das câmaras onde precisa repor pessoal. Em relação ao plano, aí, ali, 35? Então tá, vamos lá. Novamente, bom dia. Eu queria dar uma sugestão. A gente está com uma certa dificuldade, principalmente no CNES, das fiscalizações. Porque, como se trata de recurso fundo a fundo, eles têm um rito a ser seguido. E um dos ritos é, dentro do CNES, lançar os equipamentos que foram adquiridos pela prioridade. E quando a gente olha, a maioria dos CNES, eles não estão compostos por nenhum equipamento. Não está tombado na unidade, os CNES. Quando aí a gente vê que foi que ele adquiriu um fundo a fundo, que tem que passar para os conselhos, para a ciência, a aprovação e o lançamento do RAI, a gente olha que o CNES não está condizendo com aquilo que eles receberam de recurso. Tá? Uma sugestão, porque isso para o trabalhador. Já que vocês vão fazer
uma orientação, não sei, uma fiscalização também em relação aos trabalhadores, isso é uma coisa que a gente também tem que acompanhar. O que foi adquirido para aquela unidade e aquilo que está sendo atendido também, até para ajudar os trabalhadores, gente. Porque às vezes você chega lá, não tem isso, não está faltando isso, está faltando. E quando a gente olha lá no RAG e no Equinés, também não está inserido nada. E o repasse do fundo a fundo foi realizado. Tá ok? Bom, então, eu acho que aí, assim, o Conselho tem, né, a sua formação paritária, né, tem fiscais, tem gestores, tem, né, trabalhadores, mas tem usuário também, né? Então, assim, a ideia é que a Comissão de Fiscalização, por mais que ela se habilite, né, cada vez mais a ter o conhecimento do sistema de informação, nem todo mundo, né, vai chegar a ter esse nível de criticidade, vamos pensar. Mas o básico, o conselheiro, mesmo de usuário, pode perceber quando a coisa não funciona. E aí vai puxar aí a linha, vai achar o Equinés, vai achar problemas de toda a ordem, entendeu? Sempre eu que para... Desculpa, Jana, desculpa. Mas isso é tão importante que o usuário chega e fala, não tem equipamento. E a gente mostra que não, foi adquirido o equipamento. Não está no Equinés, o usuário fala que não tem, quando ele chega na unidade também não tem. Então, essas coisas que a gente também tem que entender como conselheiro o nosso papel. Porque se o usuário está reclamando que não tem lá na ponta, a gente vai entender, é uma cadeia, foi o que você falou. Tá ok? Não, só para entender assim, se essa informação tem que chegar na comissão fiscal, né? A gente está falando a mesma coisa. Só que assim, tem que ter a informação para poder fazer a indagação, né? Se alguém tem nenhum conhecimento qualquer, assim, aqui tem um equipamento cadastrado e não existe, tem que haver procedimento, né? Nós podemos prevaricar, certo? Então, se tem naquela unidade, tem que ter uma tomografia, então tem que ter tomografia. Não é isso? No Equinés, eu entendi que no Equinés não consta o equipamento que foi adquirido. É uma outra coisa. Assim, o Equinés, né, tem várias situações, ele é muito amplo, grande, né? E tem que atualizar. Mas o governo, além do Equinés, o governo tem um AJURI. Tem os equipamentos, patrimônio, então tem outros sistemas aí que, assim, o conselheiro colocando assim, nós apoio, o conselheiro pode pedir apoio do DELOG, do departamento, se aquele local teria que ter um elétrico, teria que ter uma tomografia, ele pode pedir apoio, né, e a secretaria ajuda, né, a verificar essas questões, mas tem que fundamentar, né, para ajudar. Agora, assim, ele não precisa ter conhecimento amplo, né, ele vai ser qualificado ao longo do processo, porque se você pegar até um diretor e você perguntar, às vezes ele não vai saber, né? Porque assim, são muitos recursos e aí nós temos que, se tem informação que aquele município, ou aquela unidade, município que seja, recebeu um orçamento de renda parlamentar e ele não executou, é matéria de fiscalização, e aí aqui você recebeu 1,5 milhão disso, daquilo, e você não fez aquisição ou não consta de Equinés e abrir procedimento de verificação, não é isso? Só que ela assim, tem que contar aí com muito apoio de informação, tanto no sistema jurídico quanto no sistema, que é o sistema do governo, né? Mas também com o Equinés, lembrando que o Equinés sempre tem um delay de informação. Porque a nota fiscal, quando dá entrada lá, primeiro dá entrada no AJURI. E por último, alguém vai lembrar de colocar isso no sistema do Equinés. Então, se tiver que ampliar, então, tá ali, estou colocando para ampliar. Antes de estabelecer uma verdade, verificar junto ao sistema jurídico do Estado se realmente foi adquirido e por que não está no Equinés, para fazer um depara. Depara a informação do AJURI, depara a informação do Equinés para que não haja ruído de informação, né? E que, uma vez não constando nem um nem do outro, abre esse procedimento, porque você tem a informação e tem um recurso deixado naquela unidade. Aí sim, fecha para você dizer. Enfim, está né, um problema aí depois de um auditório, entendeu? Então, não seria problema. Também volto a dizer, por mais que esteja na AJURI, se o sistema o Equinés é estabelecido pelo governo federal e é um jeito também, porque a gente, o governo federal, não tem acesso ao seu AJURI, tá? Exatamente, porque é institucional. Tá? Mas o Equinés, como ele é nacional e aberto ao público, o ideal seria que ele também estivesse atualizado. A diferença toda está aí. Tá? Por mais que tenha delay, é de 30 dias, porque a base vai rodar em 30 dias. Mas que tenha um mínimo ali para que a população também veja
está claro, né, gente? Não tem disputa de informação. Estou dizendo que tem uma informação a mais. E temos o CNES às vezes tem um delay, porque vai ser licitado. Ó. Você me deu 1 milhão ali, 1 milhão. Isso vai ser licitado. Não, vamos supor que o Ministério da Saúde tem 1 milhão de departamento, emenda parlamentar. Isso vai ser licitado. Do recurso que chegar à execução, existe uma distância. Tá? Pode ser de licitação de 6 meses, pode ser um convênio. Vou dar um exemplo aqui: o Hospital de Manacapuru, de 15 milhões, será devolvido. Então, no sistema do Ministério consta um convênio de 15 milhões com o Hospital de Manacapuru. Só que o Hospital de Manacapuru é inexequível por 15 milhões. Ele custa 79 milhões. O hospital de 100 leitos. Então, ou seja, esses 15 milhões do Ministério consta e lá constaria um hospital de Manacapuru. Não tem que devolver o dinheiro. Então, está sendo devolvido o dinheiro, não consta esse sistema de milhões do hospital. E o que consta é no sistema do governo a licitação desse hospital de 79 milhões com o recurso do Tesouro, entendeu? O recurso do Tesouro. Então, assim, só é uma informação a mais, porque do Ministério é 20%, 80% dos recursos é do Estado, né? Gente, aqui não tem briga entre Estado e município e governo federal não, tá, gente? É para a gente alinhar os repasses que são destinados à instituição, tanto do município quanto do Estado. Tá ok? Para deixar bem claro isso. Eu não passo nada, tá? No Ministério da Saúde, só acompanhando. Meu papel como conselheira também é entender as dificuldades do Estado, porque para licitar é difícil, portanto, a gente está numa briga muito grande lá em Brasília, exatamente pela reforma tributária, tá? Que isso vai abrange os equipamentos destinados ao Estado do Amazonas. A gente tem uma BR-319 também, que não está ajudando o Estado do Amazonas a receber equipamentos, insumos. E como a gente se trata de transporte aéreo, fluvial e terrestre, a gente só conta com 2. Os 2 são caríssimos. Tá? É só para a gente começar a entender certas coisas que precisa acompanhar, assim como conselho. Principalmente aquilo que está no CNES. Porque o CNES é nacional e a gente consegue, como usuário, dar acesso a ele para ele entender o que tem aquilo naquela unidade, tá ok? Enquanto comissão, só queria dizer que todas as contribuições que os conselheiros colocaram aqui, nós vamos colocar nas nossas reuniões de comissão e dizer que, como todas as comissões do conselho, a comissão de fiscalização está em construção. Então, ou seja, esse é o plano de trabalho. Então, nosso objetivo é terminar o nosso mandato enquanto conselheiro e estabelecer uma resolução que estabelece bem claramente quais as finalidades da comissão de fiscalização. Entendeu? Porque senão parece que a cada nova composição do conselho, uma nova composição se coloca e ela tem que começar tudo novamente do zero. E eu acho que isso vale para todas as outras comissões. Estabelece em resolução as finalidades de cada uma das comissões. Assim a gente torna o nosso trabalho cada vez mais efetivo enquanto controle social. Obrigado. Ok, gente? Então, o item 5, podemos aprovar o plano, é isso? Josué, o seu plano e a recomposição da CDPOP, da Câmara Técnica, após consultas por e-mail. Pode ser? Jogador, está votando? Então, em regime de votação, quem aprova aí o plano da Câmara Técnica de Fiscalização? Quem pode votar? Só os atos da vontade. 12. Ok, 12. Abstenções? Nenhuma. Então, 12. Ok, gente? Obrigado, José. Parabéns aí pelo trabalho. Bom, item 5 superado. Esse da pauta. Solicitação. Conselheiro Marcos Alexandre Alves Correia, se faz um mapeamento dos processos do Conselho Estadual. Marcos está no. Dá para passar aqui por Navarro, só um minutinho. Eu vou pedir a retirada de pauta, como o conselheiro Marcos não está aqui para apresentar, e que já entre na outra reunião do mês que vem essa extra pauta do conselheiro Marcos.
Ok? Então, mapeamento de processos, a secretaria é a pauta do Marcos em relação a esse item, essa pauta, e cabe à secretaria executiva pensar aí na Maria, Peixe, né? Giane, em relação a isso que o Marquinhos está fazendo o pleito. E vai ficar para esse a pauta também, né? Conforme a indicação do conselheiro Navarro. Superado essa pauta, nós temos mais as outras aqui, né? Qual que persiste ainda dessa pauta? Já que nós eliminamos no início, todas as extra pautas de recomposição de Câmara Técnica ou comissão será feito por e-mail, ok? Então, mais alguém não foi contemplado nessa pauta? Que foi colocado aqui? Acho que não, né? Essa pauta, CTPOP, a Guadalupe, né? Marli, não é isso? Essa pauta, então, acho que aqui nós já superamos aqui. Pode ser, gente? E, lógico, com os encaminhamentos. A Secretaria Executiva providenciar, né, o reforço da Marli, da loucura, da regulação e o reforço do sistema saúde. Ok? Em relação também a Secretaria Executiva enviar os e-mails, então, para consulta respectiva, para fortalecimento das câmaras técnicas e comissões. Certo, Navarro? Fechado. Item 6. Comunicações da diretoria do Conselho. Comunicado 1. O documento ofício 21 de 23 CDH OAB Amazonas. Assunto: convite à senhora Cátia Regina Pereira de Souza, conselheira estadual, para participar da audiência pública para pessoas afetadas pela hanseníase. Será realizado no dia 30 de junho, de 8 às 12 horas. Então, a Cátia está por aí, já foi, participou, vai enviar um relatório para nós, né? Comunicado 2. Documentos. Requerimento sobre Marco Antônio Santos, delegado da Nona COIS. Assunto: requer correção da moção 57, da minha autoria, conforme realizada na Assembleia da Nona Conferência Estadual, informa ainda o número correto de assinatura da supracitada moção, que é de 251. Ok? Comunicado 3. Documento, memorando circular 005/2023, 1CI 6 Amazonas, Unidade de Controle Interno. Assunto: encaminha a versão digital da cartilha para conhecimento dos termos do ofício em anexo. Isso aqui foi enviado aos conselheiros? Então, foi enviado a todos os conselheiros essa cartilha, né? Contendo informações aí da comissão, da unidade comunicada, do CI, né? De unidade de controle interno, sobre a questão da integridade e compliance, a nova legislação valendo a partir de abril, né? Em relação aos novos procedimentos processuais. Tem aí, vocês querem projetar isso ou não precisa? Tem essa informação? Não precisa, não. Todos receberam isso? Ok. Superada do item 3. Item 7. O que houver reservado aos... Sobre o GIM. Tá. Sim. Comunicação dos conselheiros, né? Vou passar aqui por os dois, tá? 3. Então temos 3 inscritos já. Vai ser na ordem, tá? Aqui, Navarro, Marli e Maria do Guadalupe. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas, né? A indagação que eu tenho que fazer é sobre o requerimento de número 001/2023, delegação do Amazonas para a 17ª conferência. Queria saber se a gente tem uma resposta positiva ou negativa, uma vez que a gente se reuniu com o doutor Anuar lá na conferência ainda em Brasília. Depois a gente vai responder, né? Vamos lá, Marli, depois agora. Mais uma vez, bom dia. Como eu disse, eu tenho um grupo de servidores, né, trabalhadores, que disseram que estariam assistindo hoje a reunião do Conselho. Que bom que estão assistindo, porque isso faz parte do controle social, né?
E aí eu fui, além de ser questionada sobre saúde, CISEG, falta de remédio, né? Eu queria deixar registrado aqui que o pessoal da saúde mental, em especial a amoxicilina, algumas coisas estão... e aí a gente está tentando verificar isso. E um questionamento que eu tive muito de vários servidores, eu queria colocar aqui. Alguns servidores me perguntaram: você é conselheira? O que você está fazendo? Porque nada é feito para nós. Aí falava o seguinte: a database do servidor está atrasada. Não houve reajuste e aquela comunicação do governador de antecipação do 13º salário, nós consideramos uma ofensa, porque 13º salário no dia do trabalhador, muito pelo contrário, tudo bem, que ajuda a gente pagar algumas contas, mas isso não é o que realmente o trabalhador da saúde merece. Reajuste do auxílio alimentação, implantação, promoção progressiva de carreira que não foi feita até a presente data, reposição salarial. Então eu queria registrar aqui, né, e dizer aos colegas que me cobraram que sejam bem-vindos ao Conselho de Saúde, porque o controle social ele não é feito só pelos conselheiros, ele é feito também pela sociedade civil. Dizer que eu ainda não coloquei isso, porque a gente não pode colocar isso em pauta ou trazer para uma discussão sem fazer um estudo, e tem muita coisa para ser estudada. Assim que eu tiver apta, né, eu só estou registrando no conselho e a gente vai fazer um documento, tá? Verificando certinho. Mas eu queria lembrar também, eu sempre digo que quando eu vou questionar os meus direitos, eu tenho de estar em dias dos meus deveres. Né? Então, que a gente, enquanto nosso estatuto, né, nós precisamos também correr com relação a isso. Então, eu queria deixar isso registrado, né, que a gente não está ausente aqui, que a gente não tem uma varinha de condão para puxar o assunto e resolver, e que cada assunto puxado ele tem que ser estudado. Tá? Mas eu registro essa necessidade, essa angústia dos trabalhadores, e eu digo que estou estudando. Né? E assim que eu tiver porque a gente acha que não é só apontar os erros, mas a cada erro eu tenho de apontar uma sugestão. Eu estou sofrendo entre aspas, tentando aprender, né? Para poder trazer isso para essa discussão. Mas em breve estarei trazendo. Mas já registro aqui a angústia dos trabalhadores de saúde, né? Porque nós não tivemos reajuste na data básica do auxílio alimentação, planos e cargos e carreiras e salários, né? E que alguns falaram da ofensiva. E já aproveito também fazer o convite de que não ficar só online, mas estar presente. E dizer que daqui a pouco estou saindo do conselho e que, por favor, façam-se presente também aqui, né? Vamos estar participando para ver exatamente essa zona de confrontos e interesses antagônicos que é o conselho e a gente precisa se manifestar. Então, eu queria só deixar registrado que eu estou estudando, e assim que eu tiver o norte, eu vou elaborar um documento e vou pedir, perguntar, né, ver o que o conselho pode fazer, tá bom? Maria Guadalupe. Então, bom dia a todos e todas. Passando para informar que no dia 19 ao dia 22, eu, Josiel e o nosso apoio João Pedro, né, estivemos em Brasília, né, no curso do projeto Participa Mais, de formação dos formadores para o controle social do SUS. Então foi um aprendizado muito grande, né, Josiel, e muito trabalho pela frente que nós vamos ter. Por isso a Câmara Técnica tem que ser realmente recomposta, precisamos de mais pessoas para trabalhar. E como nós temos vários conselheiros que entraram esse ano, que são novatos, eu acho que a gente poderia começar com uma formação, uma capacitação para nós conselheiros aqui. Né? Eu acho que a gente está precisando, nós precisamos disso, né? Ainda esse ano, logo no segundo semestre, né? E também nós estamos com a oficina, que já aconteceu também, que é o projeto Participa Mais, para conselheiros e também pessoas da sociedade civil organizada, os movimentos sociais, que aconteceu a primeira etapa virtual no dia 13 de junho, né?
E vai acontecer a segunda etapa, dia 27 e 28, quinta e sexta-feira agora, lá no hotel Intercity, né? Também alguns conselheiros aqui vão participar, se inscreveram, e reforçando a importância de, o que o José colocou, da nossa formação, do nosso conhecimento como conselheiro, para a gente realmente fazer o controle social acontecer, e sempre na defesa do SUS. A gente quer um SUS realmente que funcione como ele está no papel, que é o sonho de todos nós. A gente tem que estar realmente capacitados, informados de tudo que nós, como conselheiros e conselheiras, precisamos para fazer esse SES acontecer e andar. Muito obrigada. Já? Mais alguém? Não, né? Bom. Tá. Eu queria informação quanto ao ofício que o Júnior Mardoni mandou para cá, que é sobre a solicitação de informações sobre o orçamento de plena execução, que é o orçamento do Conselho Estadual de Saúde. Foi no dia 12 de junho de 2022 que ele mandou, e até agora nós não temos resposta. E eu gostaria, porque para essas câmaras, as comissões funcionárias, nós precisamos de recursos, né? Então, a gente precisa saber. Ele mandou o ofício. E aí, até hoje a gente não teve resposta. Eu vou encaminhar novamente, então, para no próximo mês, quem sabe, a gente ter essa resposta aí, tá bom? Vamos lá. Bom, em relação às colocações aqui, foi comunicado, né? Fala comunicado dos conselheiros, ok? Não é aqui para discussão, né? Vou só complementar a informação, ok? Primeiro, do Navarro, o número do processo diários, não tem aqui, tá? O número do processo, aqui a gente vai verificar há quantos anos esse processo Navarro, porque assim, aqui não tem o número do processo, não tem nem o que foi encaminhado, o que foi respondido naquele momento lá. Mas ela vai resgatar um novo processo. Se é uma nova questionamento ou se é o velho, ok? Tá, Navarro, tem que ver se o processo que você está falando é o velho ou é o novo. Só depois de passar já, tá? Só para terminar. 2. A Marli. Marli, assim, são muitas, né? As colocações que você fez assim, mas assim, o que é medicamento de saúde mental, atenção básica, tem que formalizar os questionamentos, né? Porque assim, se ficar solto, nós somos do mesmo time, nós somos conselheiros. Temos lados, né? Usuário, trabalhador, gestor, mas como você colocou uma ampla situações aqui, e se você tem dúvida disso tudo, eu sugiro pontuar via processo medicamento de saúde mental. Abre-se um processo, porque é de responsabilidade de quem? É do município? É do Estado ou é da União? Esse medicamento específico que você está questionando, por exemplo, a amoxicilina. Não tem problema, eu estou dando uma ideia, tá? O que seja da saúde mental, o que seja da questão aí que você coloca, né? Número 2, você colocou em relação a proventos, né, de servidores. Então, se tem um questionamento de algum coisa que não esteja acompanhando a mesma negociação, tem as informações das dívidas atualizadas de 2019, 2016 até 2021 e pendente 22 e 23, em torno de 17%, está sendo negociado com o governo. A mesma negociação, mais os parlamentares, mais Casa Civil, mais PGE, estão em fase de negociação do percentual para a área da saúde. Nós temos aí um percentual previsto para 2023 de 4,75 mais ou menos. Tem um previsto aí, 4 alguma coisa que não sei precisar agora aqui, né? E temos também de 2022, acho que enfim, o total vai dar, acho que não lembro aqui agora, mas já tem percentual sendo negociado com o governo e já foi feita a contraproposta e contraproposta. Estamos aguardando agora a contraproposta para trazer para a mesa de negociação, finalizar as negociações com a base sindical, ok? Então, assim, mas se você tem dúvida enquanto conselheiro, você pode solicitar que tem toda a previsão o impacto financeiro
tanto de 2021 quanto de 2022, está na ordem de mais de 130, 150 milhões, né? Essa necessidade em relação ao orçamento, vou te passar também, tá? Orçamento para o custeio das datas bases, 21 e 22, considerando que o governo quitou até agora a dívida de 2016. Em relação à alimentação, o governo corrigiu de 500 para 600. Então, o governo passou a dar R$600 para todas as pessoas, todos os servidores do Estado, né? Então, o auxílio alimentação, que também está posto já, foi atualizado, não tem outro pleito em relação à alimentação. Ajuste e tal. Então, eu espero que também, se você tem dúvida, abra um processo para que a mesa de negociação te responda formalmente ao Conselho, não só a Marli, ao Conselho. Eu vou te passar, tá? Lá na frente. E em relação a Maria de Guadalupe, os recursos, né? Então, deu mais informações, Guadalupe perguntou dos recursos, né? Então, está na LOA do Estado o recurso do SES. Né? Então, o recurso estimado do SES, a janela orçamentária, vocês sabem que a janela orçamentária é uma coisa, a execução pode ser outra, a depender da receita. Então, assim, na LOA total é 3.080 milhões, né? A gente vai executar próximo dos 4.600, mais ou menos a média do ano passado. Mas o Conselho já, o que está na LOA de 2023 para o Conselho, estava em torno de 450 milhões. 450 milhões, né? 450 milhões. 450 mil, né? Do Conselho, está na LOA. E a gente, com o advento da conferência, passagem, entendeu? Isso já extrapolou e muito. E a gente pede suplementação do governo, né? Para suplementar o Conselho. Então, assim, os 450 mil, nós já consumimos grande, assim, já ultrapassamos esse valor, em decorrência de processo de licitação de passagem, tivemos que passar a passagem muito mais cara, né? Não saiu em tempo oportuno, e tivemos que aderir à ata de Brasília, né? Praticamente um valor muito mais alto, ou seja, o governo já está suplementando além do valor pensado para 2023. Mas como é só uma janela, 450 mil, uma janela, então agora cabe ao governo implementar a depender da arrecadação. Implementar ou suplementar o quê? Por exemplo, a passagem dos conselheiros que vão para a saúde mental, né? Nós vamos ter que batalhar para arrumar o orçamento para poder mandar os conselheiros para a Nacional também. Então, assim, isso está na LOA, tá? É publicizado o valor, mas considerando que ele pode ser suplementado, tá bom? Então, os 450 mil podendo ser suplementados. Por hora, nós já ultrapassamos nossas despesas já e muito, ok? Em relação ao Conselho. Que foi pensado. Agora eu vou abrir aqui a réplica, aqui, se vocês quiserem, começando pelo Navarro, depois. Como bem a Kate lembrou, o requerimento 001 já foi respondido, mas em uma reunião com a gente lá com os delegados em Brasília, o doutor Anoácio pontificou de verificar direitinho conforme a lei manda e dar uma resposta. Mas passaram já mais de 20 dias e até então não se tem nenhuma resposta do assunto. Então, assim, acho que o juiz está colaborando. Então, o primeiro já foi respondido, né? Esse segundo não tem conhecimento, tá? Assim, é melhor que o Conselho estive muito desse processo para a gente acompanhar, tá bom, não? Marli? Eu agradeço as informações que o senhor me deu. Eu coloquei isso aqui a título de registro, porque, primeiro, dizer que eu gostei muito de estar, gostei muito entre aspas, tá? Que é bom, porque a gente entende que participação, né? Eu entendo a minha presença aqui, que a minha presença aqui é coletiva, né? Eu represento um coletivo, junto com a colega dos trabalhadores de saúde, e eu fui muito abordada com relação a essa temática. E aí eu queria deixar registrado aqui, né, que a gente não sabe tudo, e que eu vou, assim que eu me inteirar do assunto, porque você não pode trazer um assunto de qualquer forma, você primeiro precisa estudá-lo, né, verificar, para depois trazer para uma plenária, por exemplo.
foi mais fácil. Salux, que de uma certa forma as reclamações eu estava ali presente e eu tenho, inclusive, propostas. Com relação à questão do CIGEC, a minha vivência com relação a essas situações. Aí, quando a gente fala dos recursos humanos, eu acho que seria interessante registrar aqui, né, que nós, trabalhadores, ficamos, nos sentimos, quem foi o que foi expressado pelos colegas, né, injustiçado dentro da questão do trabalhador. A gente espera que a nível de governo, a gente tenha essa resposta no dia do servidor público, esperamos que sim. A questão da mesa de negociação, e eu queria dizer que esse assunto não está parado com relação enquanto conselheira. Acho que nesse momento, agradeço as informações do Dr. Jaime Quenta, eu estou me inteirando, porque a gente precisa primeiro conhecer para depois questionar. Queria registrar isso, tá, João? Esse é o meu registro. Guadalupe? Eu queria também saber a que pé está, onde está a minuta da lei, da alteração da lei, que já está, olha, também anos que a gente está lutando, porque, sinceramente, eu como conselheira, usuária, eu já estou envergonhada de quando for por aí representando o conselho de falar que o presidente desse conselho é o secretário de saúde. Eu estou envergonhada disso já. Então eu quero saber onde está o documento da alteração da lei. Né? Porque a gente tem que fazer essa mudança urgente, gente. Isso tem que ir para a Assembleia Legislativa, a gente tem que cobrar lá dos nossos deputados para votarem, mas a gente tem que saber onde está. Está na Casa Civil? Está na PGR? Está onde? Por que essa enrolação toda para fazer a alteração da lei? Já que quase todos os estados e municípios já, aqui mesmo, nosso aqui, o secretário já não é o presidente do conselho, porque quer a gente já continua. Eu quero essa resposta. E outra coisa, que documento de solicitação é essa que vocês parecem que é um segredo, né? Que vocês solicitaram o conselho, que ainda está em votação, ou não sei, que não foi definido. Esse que você traz aí, que é da conferência, do conselheiro, não sei o quê, que se for negócio de terra, aquele negócio do financiamento, eu vou dizer que eu sou contra. Bom, vamos lá, gente. Vou começar de trás para frente, Guadalupe, né, em relação à alteração da lei, né? Foi trabalhado, o professor Livadoni liderou esse processo, né, com a comissão, foi tratado com a Secretaria Executiva e PGE, né, vocês estiveram lá, não é isso, com a PGE, tiraram as dúvidas e da PGE, com certeza, vai para a Casa Civil vai para a Assembleia, tá? Não está com a Secretaria e nem com o Conselho. Os questionamentos da PGE foram a comissão, né, vocês estiveram lá com a doutora Vanessa, e agora tem que acompanhar, e eu peço à Secretaria Executiva que acompanhe o processo da PGE agora para a Casa Civil e Casa Civil Assembleia, e aí é o que a senhora bem colocou aqui. Então, assim, não há nenhum impedimento nosso em relação a isso, né? A própria comissão tratou isso com a PGE. Né? Bom, gente, o que houver, né? Item 7, reservado aos presentes não conselheiros. Ok, gente? Então, obrigado a todos pelo dia de hoje e até dia 26 de agosto. Obrigado.